Pois é. Começar do zero? Você fala tudo já que é como a evolução deles. Sim, senhora. Esqueci o nome, como fala? Deixa eu ver gravando ali, você vai. Mas eu sou bonito, vai ficar bom de qualquer jeito. Já desligou. Nem tá gravando mais. O acampamento foi muito legal, teve várias coisas muito legais, eu gostei mais da comida, né? E só que... Quer? Vamos ter um ano bem alegre, bem... O acampamento da Juventude 180 foi muito legal, gostei muito. A gente ganhou, os cordeiros ganharam, deram uma taca nos leões, né? Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Acamp 180 2023. Perfect. Incredible. A gente, né, virou o jogo que não era de... Não, que era de esperar, né, que os cordeiros ganhou, né, não uma novidade muito grande que a gente ia ganhar, né. E pra deixar claro, a gente vai ganhar ano que vem também. O ano de 2023 foi um ano de transformação na nossa vida, né? Bem singular. Nós tivemos mais oportunidade de conhecer a Deus e presenciar na prática o amor dele, né? Foi algo assim extraordinário na nossa vida. A nossa família também foi muito abençoada nesse sentido, muito a ver pelos estudos que nós estamos tendo na igreja, né? Através dos núcleos e, como resultado, as bênçãos na área familiar, os filhos, todos eles dedicados na casa de Deus e crescendo espiritualmente, que é algo muito importante, não um vazio, assim, fazendo por fazer. É algo que é natural deles. Ver o desenvolvimento, né, dos meninos, Giovana, Júlio, Guilherme, na dedicação, né, na obra do Senhor. No reino, né, você fazer a primeira vontade do Senhor e as outras coisas demais serão acrescentadas. E como foi acrescentado esse ano, assim, bênçãos pra gente, né? Começo o 2023 já com uma notícia de aprovação do doutorado dentro do número de bolsas. Como Deus é bom, né? Mas foram muitos desafios. Eu tive minha filha na UTI com uma pneumonia. Começou de manhã, ela não tinha nada no pulmãozinho e à noite ela já estava na UTI. E eu entreguei a vida dela para o Senhor, né? E 8 dias Helena já estava em casa. Graças a Deus. Bom, o meu ano de 2023 foi muito bom, muito diferente, porque eu tive muitas experiências com Deus. Eu acho que o núcleo me ajudou muito, porque uma vivência minha, assim, que eu sou uma pessoa muito tímida, né?
E como o núcleo é um pessoal mais restrito, mais reservado, né, um grupo menor de pessoas, eu acho que a gente fica mais confortável para compartilhar as nossas experiências, né, as pessoas também ficam mais confortáveis. E eu acho que isso traz pra gente um crescimento espiritual e de vida mesmo muito grande, porque a gente, além de conseguir falar muito, a gente recebe muito das pessoas. Esse ano nós tivemos aqui na Ceilândia um ano abençoado por Deus, principalmente por esses textos maravilhosos que nós discorremos durante o ano todo, a respeito das mutualidades, especialmente a mutualidade do perdão, do amor e, por último, como ouvir a voz de Deus. Isso foi falado não só no núcleo de convivência, mas em algumas pregações também aqui na igreja, e tem sido uma bênção. Deus tem operado maravilhosamente e todas as pessoas estão conscientes de que cada um tem que fazer mais para ouvir a voz de Deus. O ano de 2023 para mim, eu comecei o ano, eu estava em João Pessoa, né? E aí eu vim para cá, cheguei aqui dia 2 de fevereiro. Eu já tinha morado aqui, mas passei 2 anos para lá, mas o calor me deu uma carreira, eu vim embora. E aí cheguei aqui, aí sempre procurando um lugar também para congregar, né? Porque a gente, o tipo da coisa, eu acho que a igreja, ela é muito, para mim tem muito sentido nessa junção, nesse momento de comunhão. O ano de 2023 ele foi muito mais do que eu esperei. Foi no ano de 2023 que alguns planos que só vinham sendo sonhados foram concretizados. Hoje em dia não é tão importante para mim, é mais importante pelos meus filhos, para eles vivenciarem e conhecerem a Deus. E hoje eu percebo que eles estão tendo essa instrução, estão seguindo esse caminho, sabe? Ao vê-los envolvidos na igreja, como foi na cantata de Natal, meu coração ficou cheio de alegria e para mim só foi gratidão. Dificuldades a gente tem, né? Todo mundo tem, em todos os anos, se a gente for pensar, mas motivos para agradecer são maiores do que qualquer coisa. Meu ano de 2023, eu comecei bem decidida sobre o meu casamento, que eu não queria mais esse relacionamento com o Carlos, por conta da bebida e relacionamento com os filhos que ele estava tendo. E aí, do nada, nesse dia eu não fui trabalhar e desci a escada. E quando eu desci a escada, encontrei com a Sandra, e já tinha mais de 5 anos que a gente não se via. E aí, a partir dela falou, Cátia, como você tá? Eu falei, Sandra, minha vida tá assim, eu tô decidida, eu não quero mais isso pra mim, pros meus filhos. E tô decidida. Ela falou assim, Cátia, eu posso... Ela me escutou e depois ela falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, posso. Posso te convidar para um encontro da igreja? Aí eu falei, posso assim, né? Pode. Mas você não vai fazer a minha cabeça, Sandra. Eu, não, você vai? Eu falei, vou. E aí passou. Só que eu falei pra ela, Sandra, não sei se eu vou, porque a gente não tem dinheiro, a situação financeira não tá boa, não sei se eu vou. Aí ela falou, não se preocupa com isso. E aí isso foi em julho. Aí passou o mês de julho todinho, agosto. Eu falei, a Sandra não vai vir, não. A Sandra me enganou. Aí quando foi em agosto, ele adoeceu. E eu falei assim, eu não vou cuidar. Eu já passei por muita coisa, eu não vou cuidar. E aí ele adoeceu, ficou sem andar. E os médicos não descobriram o que ele tinha. E aí eu parei, pedi uns dias no meu serviço para poder cuidar dele. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou abandonar agora, né? Ele não tem ninguém aqui. E aí a Sandra falou, não abandona não. Eu liguei para ela e falei, Sandra, não vai ter mais o curso não? Ela falou assim, vai, Cátia, é porque é em setembro. Eu não esqueci de vocês. É em setembro, não se preocupa. Aí ela falou, será que ele vai? Eu falei, não sei, você vem aqui e pergunta para ele. Porque eu tava cuidando, sabe assim, mas assim, que eu falei, não quero, vou cuidar por conta dos meus filhos, que ele é pai dos meus filhos, mas eu tava decidida. E aí quando foi no início de setembro, ela veio aqui. Aí ela trouxe a ficha para me preencher a minha. Ele tava deitado, porque ele ainda não tava bem de saúde. Aí eu falei, Sandra, você vai lá e pergunta para ele. Ela, não, Cátia, vai lá, não vou lá perguntar. Aí eu perguntei, aí ele,
Cleito, você quer participar? Aí ele falou, lógico que quero. Ele foi bem mais confiante do que na minha resposta, né? Aí assim, eu nem acreditei. Pra mim, no dia que a Sandra veio, que eu tava doente, né? Aí eu vi ela conversando, mas eu falei, eu já tava determinada a mudar minha vida, na verdade, né? Ela jogou um anzol, na verdade, e pescou. Deus, assim, Ele me tocou demais nesses 3 dias que eu fiz o encontro da igreja em setembro. No meu 4º dia, eu já estava trocando de orientadora e desde então, o Senhor, depois desse 4º dia, minha vida tem sido muitas bênçãos. E uma delas é a participação no núcleo e para o estudo, né, da palavra. E isso tem me fortificado muito enquanto pessoa. Tem melhorado as minhas relações dentro da minha casa e com o próximo também. Um ano assim muito bom, bem diferente do que eu estava esperando, de ver caminhos novos de Deus para minha vida, de aprendizado, muito aprendizado sobre mim mesma, sobre os outros, sobre Deus. Tem muito a ver com o que a gente tem aprendido nos MCCs. Então eu agradeço a Deus pela instrução de Deus para a direção da igreja, porque realmente está fazendo muita diferença na minha vida. E um dia eu fui conhecer a Betel e, meu Deus do céu, foi muito bem. O acolhimento da Betel para mim foi assim muito importante, né? E quando eu cheguei aí, que eu encontrei o grupo da Plenitude, eu digo, meu Deus, obrigada. Foi um presente muito grande de Deus, dessa acolhida que eu tive no núcleo da Plenitude, né? E eu, aos poucos, eu fui vendo que ali são vários núcleos, né? Mas a unidade da igreja é que isso aí me comove. Eu entendo hoje a Betel como uma família para a gente pertencer. Aí, a partir de Deus que nós começamos lá no cursilho, foi só bênçãos, mas assim, eu pensava assim, nossa, ele não tá gostando. No 3º dia, que eu me senti bem impactada mesmo, sabe? Me senti bem assim, parece que o Espírito Santo tava falando comigo, sabe? Me deu uma crise de choro muito grande quando a pastora começou a dar o depoimento dela lá, fui lá na frente. A partir daquele momento, assim, meu coração já era outro, sabe? Aquele pensamento de abandonar já estava assim. Aí quando nós entramos no ônibus, porque terminou tudo, nós entramos no ônibus, eu perguntei pra ele, e aí, você gostou? Ele, gostei. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. E a gente sempre que a gente falava do primeiro, que eles falavam, vamos o 4º dia, né? E o meu medo era o 4º dia. Meu medo era do 4º dia ele falar, não quero isso e aquilo. Mas aí eu falei assim, ai meu Deus. Aí eu perguntei pra ele, Cleito, e aí? Ele, não, agora eu quero, minha vida vai ser outra, meu relacionamento com meus filhos vai ser outro. E eu quero fazer parte agora dessa igreja. Tá bom. Como eu cresci na Assembleia de Deus, eu falava, meu Deus do céu, nunca mais eu volto para uma Assembleia de Deus. Nunca mais na minha vida. Só que a Amanda se interessou bastante porque ela viu o ministério infantil, como era legal, né? A forma que instruía, a forma como as pessoas eram dedicadas a isso. E aí a gente começou a frequentar o NCC e a partir daí a gente conseguiu fazer alguns vínculos, né, legais, com o Marcelo, com a Tuca, né? O Marcelo hoje dá aula de teclado pro Benício. Em 2023, a gente teve pela primeira vez a experiência de utilizar a estratégia Pense Laranja como currículo para as aulas do Ministério Betel Kids, né? Tanto aqui no NCC Kids quanto no culto à noite. Para nossa alegria mesmo, foi muito bom, porque
essa estratégia nós vimos que funciona muito com esse propósito, né, de conectar a igreja com as famílias, né, com os pais, com as crianças, e nós vimos que foi surpreendente, tanto para o trabalho diretamente com as crianças, aulas mais interativas, mais divertidas, mais atrativas, os temas, né, muito alinhados ali com a faixa etária das crianças, com o propósito, com o crescimento, com o desenvolvimento infantil mesmo. Utilizar a estratégia, então, foi algo que nos surpreendeu de forma muito positiva, porque conectou muito a equipe, conectou muito o trabalho com as crianças mesmo, com as famílias. No início eu pensei assim, nossa, como que eu vou para essa igreja em Águas Claras? O povo lá só, todo mundo tem dinheiro. E a gente assim, nessa situação, não sei não, eles não vão receber a gente bem, vão tratar a gente com indiferença, mas não. Foi totalmente ao contrário mesmo. Né? E assim, eu só tenho a agradecer, e desde o dia 16, dia 14, né? 14, 15 e 16 o cursinho. Então, desde esse dia que o meu coração é outro. Minha vida está sendo outra com ele, com os meus filhos. Ele pediu perdão para os filhos dele, o relacionamento com os filhos está sendo outro. E desde o dia que eu aceitei realmente Jesus, minha vida está sendo outra. As dificuldades estão vindo, são muitas, sabe? Que eu nunca imaginei, vindo tudo de uma vez. Mas assim, eu não desisto, a gente nunca mais faltou nenhum culto. Aí eu falo, vamos com a gasolina contada, mas vamos pro culto, porque a gente está se sentindo muito bem, muito bem. Meu sono é outro. Depois daquele dia do batismo, acho que assim que me senti mais renovada ainda. E quando falou lá do quarto dia, aí eu fiquei contando. Aí o quarto dia passou. Ai meu Deus, agora o quinto, né? Agora o sexto. E aí eu tô vendo que tá sendo só bênçãos na minha vida. E assim, eu só tenho a agradecer à família Betel, a vocês. Só tenho que agradecer mesmo, que vocês estão sendo, assim, Deus bênção na minha vida e vocês também sendo bênçãos na minha vida. Com relação à timidez também, eu entrei pro teatro esse ano, então foi muito bom porque eu pude experimentar uma forma diferente de levar a palavra de Deus, né, através dos personagens. Convoco também assim a toda a igreja, né, a gente reconhecer essa necessidade de viver em comunhão com o Senhor e servirmos ao Senhor, né, com toda a generosidade como vocês estão aqui, como eu vejo vocês servirem, né, essa alegria de prestar contas ao Senhor, de uma maneira não prestando, ó Senhor, eu fiz isso assim, mas prestar contas da alma da gente ao Senhor, né? Fica o convite, né, para 2024, para as famílias que não puderam participar, que não tiveram a oportunidade de trazer suas crianças para o NCC Kids ou para o Culto Kids, mas que fica aqui um convite mesmo, para que não percam essa oportunidade em 2024. O currículo todo deste ano próximo, né, 2024, é um currículo todo novo, ele é pensado, né, exclusivamente para cada faixa etária, então crianças desde 0 anos, né, até pré-adolescentes mesmo, terão essa oportunidade de trabalhar com essa estratégia. E a gente enfatiza esse convite por quê? Porque nós, Ministério Betel Kids, queremos apoiar, queremos estar junto com vocês, famílias, para trazer essa parceria mesmo e para que esse propósito, né, de que a criança cresça em sabedoria, em estatura, em graça, que o Ministério Betel Kids seja suporte para vocês nesse sentido e que as crianças estejam bem conectadas com vocês, pais, e com a igreja. O que mais que eu posso falar? Eu sempre soube que eu tinha que fazer alguma coisa assim para Deus, né, no louvor mesmo. E aí só que eu tava num conflito interno, né? Eu falei, Deus, não tô muito afim de fazer nada, mas se o Senhor quiser que eu faça alguma coisa, me ensina a tocar bateria, o Senhor me ensina a tocar bateria. E aí eu pedi pra ele, eu escrevi uma cartinha pedindo, e aí teve um ano que minha mãe comprou a bateria de uma amiga dela, e aí eu fui aprendendo em casa. Quando eu cheguei aqui eu falei, Deus, eu sei, tá, beleza,
sei tocar um pouquinho, mas eu não vou tocar ainda, não quero tocar. Eu só toco se alguém vier me chamar pessoalmente, pedir, estiver precisando muito. E aí o Cristiano veio e falou comigo, tipo, uma semana assim depois que eu falei isso. Olha! Maravilhoso! Foi isso. E materialmente também Deus tem tido misericórdia de nós, né? E graças a Deus Ele tem suprido as nossas necessidades conforme a vontade dele. Inclusive, assim, não tão materialmente, mas voltando nos filhos, a Giovana tá namorando, né? Tá namorando, sim, você tá namorando. E só que... Não, Cristiano, tira aí. Só que eu ainda não... Eu acho que é uma pessoa boa.